Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a Europa, o apagão e a operação de despertamento físico. Mas antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, com muita alegria e aonde eu gosto sempre também de saudar a todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança. Vamos aguentar firme, a coisa não tá muito fácil. Tá tudo muito tumultuado no planeta como um todo, mas é a hora em que nós todos estamos sendo chamados a provar a nossa perseverança na fé no nosso Cristo amado, porque Ele é que está no controle de todos. E para isso, vamos continuar, gente, orando com muito fervor pela paz mundial, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e vamos continuar orando também pelos nossos irmãos do Piauí. E agora, gente, vamos incluir também nas nossas orações os nossos irmãos mineiros, lá de Juiz de Fora e Ubá, que recentemente foram atingidos aí por uma questão climática aí de chuva muito severa. Então, pessoal, vamos ajudar naquilo que nós possamos, contribuir dentro das nossas possibilidades e vamos orar por todos eles para que isso passe logo e que o nosso lindo e maravilhoso estado de Minas Gerais, ali no sul, em Juiz de Fora e Ubá, possa se recuperar plenamente, E, pois muito bem, então nós vamos começar a falar do assunto, então, bem interessante. A entidade veio de luz, como sempre, e após as saudações iniciais, ela já foi entrando logo no assunto. E ela falou assim: infelizmente, meus filhos, a Europa encontra-se hoje tomada por forte materialismo e a operação de despertamento físico por lá se fará sentir mais forte, justamente para o despertamento de muitos que hoje estão acomodados no materialismo e sem qualquer vislumbre ou motivação espiritual. Acreditam-se eles superiores aos restantes habitantes do planeta e grande decepção terão ao se virem em condições de igualdade com essas pessoas que hoje tanto desprezam. Mas os justos, esses serão poupados na operação de despertamento físico, justamente para que possam servir de farol aos demais, que se sentirão totalmente perdidos. O planeta todo receberá um forte chacoalhão no sentido de despertar a todos os que estão dormindo nas questões espirituais. Hoje, estão eles todos confiantes, achando que são donos de fortunas e riquezas, bens patrimoniais, e só que isso tudo vai se desfazer como num passe de mágica. Eles ficarão nus e sem qualquer garantia de conforto físico, sendo despejados de suas casas e de seus confortos materiais
obtidos à guisa do sofrimento de outros povos sistematicamente explorados por eles. Será uma dura lição para eles que terão que mendigar por sua vez por casa, comida e trabalho. Muitos estão desacreditando do apagão, achando que ele não acontecerá mais. Mas minha filha, eu no caso, pode reafirmar-lhes com veemência que sim, o apagão ocorrerá da forma prevista em 3 dias e 3 noites terrestres, onde Miguel e sua legião maravilhosa de seres de luz farão uma tremenda limpeza, levando mais de 2 bilhões de seres trevosos de uma só vez para o exílio. Tudo está bem preparado. Temos ainda 2 naves gigantes cargueiras prontas para todos os trevosos receber. A última nave ficará aportada por um pouco mais de tempo, a fim de receber os encarnados trevosos que serão atingidos pela operação de despertamento físico e que vão desencarnar nessa operação. A 3ª nave partirá de imediato, repleta de trevosos encapsulados, com uma forte escolta dos arcturianos, já que os trevosos estão indo embora aqui da Terra, contra a sua vontade. Então, a inflexão de energias moderadoras terá de ser maior para contê-los e acalmá-los. E é isso, gente? Porque a gente sabe, imaginem, uma nave com mais de 1 bilhão de seres trevosos, brabos, porque estão sendo exilados. Então, eles estão encapsulados ali, mas eles vão continuar emitindo aquela energia ruinzinha que eles emitem. Por isso, a necessidade de uma força moderadora para justamente contrabalançar e neutralizar a emissão dessas energias tão pesadas. E assim, a nave cargueira ter sucesso e seguir o seu rumo até os planetas aonde eles serão deixados para continuarem a sua trajetória evolutiva. E a entidade, então, continuou a nos dar a sua aula. E ela falou o seguinte: meus filhos, tudo está sendo devidamente planejado pelo Cristo amado, e não faltarão recursos celestes para a efetivação de toda a missão. Jesus encontra-se muito satisfeito com o andamento dos exílios, com a partida das 2 gigantes cargueiras lotadas de seres que optaram pelo recomeço em outros orbes. Todos eles ganharam muitas suavizações em suas jornadas futuras. Já aqueles que aqui permanecem em luta contra a luz não terão qualquer suavização, sendo-lhes dado exatamente segundo as suas obras. Se eles fossem minimamente inteligentes, fariam suas conversões à luz imediatamente. Mas, por enquanto, a lei da liberdade, do livre-arbítrio, continua vigorando. No entanto, quando Miguel, o Belo, se aproximar do planeta em missão, haverá uma inflexão entre as leis, passando a vigorar em prioridade a lei da luz e da lógica amorosa, que diz que uma maioria que deseja seguir em paz com a sua evolução deve ter seu desejo respeitado e que a minoria que não aceita tal deliberação deve ser removida,
trasladada para outros locais que lhe sejam mais favoráveis. Assim que a operação de extração ocorrer, volta à lei da liberdade, a sua primazia no planeta. Ou seja, gente, vai haver, do que eu entendi, vai haver uma suspensão temporária da lei do livre-arbítrio e vai entrar no seu lugar a lei da luz e da lógica amorosa. Por quê? Porque nós já temos aqui no planeta uma maioria de espíritos já medianamente evoluídos que desejam seguir em frente na sua trajetória evolutiva e que não estão conseguindo porque estão sendo muito atrapalhados por uma minoria assim muito teimosa, trevosa, que não quer evoluir e não quer deixar os outros evoluírem. Então, vai entrar a lei da luz e da lógica amorosa, que diz o seguinte: deve ser atendida a maioria. Se a maioria deseja a paz, se a maioria deseja evoluir, ela vai ter o seu direito respeitado. E a minoria que deseja atrapalhar, como já é uma minoria, vai ser então retirada do planeta. Isso assim, após infinitas chances, orientações que eles estão recebendo, mas como estão muito teimosos, eles vão ser retirados mesmo contra a sua vontade, tá? E assim que eles forem retirados, volta novamente a lei da liberdade, do livre-arbítrio, ao seu lugar de sempre no planeta, tá? E é isso, pessoal. E se vocês estiverem gostando aqui do conteúdo aqui desse vídeo, já sabem, por favor, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, cliquem no sininho para receberem sempre os novos conteúdos. E se você ainda não for inscrito no canal, por favor, nos dê aí a alegria da sua inscrição. E a entidade continuou suas orientações. Ela falou assim: olha, minha filha, todos os despertos, todos os que acreditam nas nossas mensagens serão muito, muito criticados nesse período. Mas não se preocupem, sigam em frente serenos e tranquilos e tenham confiança nos recados da espiritualidade, porque esses recados têm sido muito úteis em diversas situações, auxiliando muitos seres trevosos a fazerem boas reflexões, aonde eles acabaram por concluir que seria muito bom se entregarem aos missionários da luz. E assim o fizeram e obtiveram muitas suavizações nas suas futuras encarnações nos planetas de exílio para onde eles vão. E quanto aos seres extraterrestres não elevados, que estão aqui baseados no planeta, esses também estão capitulando, porque estão vendo que a luz vai progredindo no planeta e que as trevas não possuem o poder como tanto alardeiam. Então, eles estão começando a se mobilizar para irem embora, antes mesmo do início da série de flashes solares previstos que vão produzir o apagão tecnológico no planeta. Como esses seres não sabem se estão marcados ou não nas suas frontes com aquele sinal, eles não desejam se arriscar desnecessariamente. Daí eles estarem se movimentando de forma frenética por todo o planeta, de forma descuidada, deixando-se avistar pelos seres humanos, tá? Então ele falou assim: minha filha, fica a tua singela questão respondida, porque eu tinha perguntado mesmo por que é que estava aparecendo
tantos objetos voadores não identificados planeta fora, né? Porque tá um festival, gente. Vem cá. É só vocês verem nos noticiários, é uma coisa incrível. O que está sendo feito de registro de objetos voadores não identificados é uma coisa assim absurda, né? E a razão é essa que o nosso eminente ser aí elevado acabou de explicar. Então ele falou assim, a recomendação que nós da espiritualidade damos é que se ore pedindo proteção em caso de qualquer avistamento, tá? Ou seja, gente, muito cuidado, não é porque vocês estão vendo um objeto não identificado que aquele objeto é do bem. A probabilidade de que seja um objeto de uma civilização não elevada é muito alto, porque como eles estão já nesse frenesi de fazer as malas e se mandar, porque eles estão vendo que a batata deles está assando, eles já foram notificados pela federação e não deram muita bola, e agora eles estão vendo que a coisa está começando a apertar para o lado deles, eles estão realmente se movimentando pelo planeta freneticamente, tomando as providências deles para irem embora. Outros resolveram querer coletar mais material, DNA, como é o caso lá do Piauí. Eles estão lá chateando os nossos irmãos lá de Barreiras, no Piauí. Enfim, eles estão assim, como se diz vulgarmente, estão tudo oriçados, né? Então, cuidado, se vocês avistarem algum objeto desse, não vão achando que são os pleiadianos, que provavelmente não são, tá? Orem pedindo proteção, tá? E evitem qualquer contato, porque até que ocorra a magnífica operação de Miguel Arcanjo, gente, está tudo misturado aqui no planeta, tá? Por isso está essa confusão danada. Quando Miguel Arcanjo vier, fizer a limpeza dos seres trevosos, der uma afastada também nesses seres extraterrestres não elevados, porque aí a federação já avisou, quando Miguel Arcanjo chegar, se vocês estiverem aí ainda, vocês todos serão presos pela Federação Galáctica. Presos e julgados, tá? Então eles estão, começando a se ligar nisso e por isso tá essa correria toda no planeta aí, que eles já estão começando a se agilizar para fazerem as malas e irem embora. Então o aviso, gente, foi dado, está dado, tá? E aí ele ainda falou o seguinte, falou assim: revisem todo o seu estoque e preparação para os dias do apagão. Já não faltará muito tempo para que tudo se precipite. E a entidade ainda falou assim comigo, falou: olha, minha filha, nós sabemos que muitos zombarão de você quando você fizer novamente a recomendação para os preparativos do apagão. Mas quando os eventos começarem, todas essas pessoas que estão zombando, estão fazendo chacota, vão se recordar das suas palavras e vão se lamentar por não terem sido previdentes. E aí eu perguntei então com quem eu estava tendo a honra de conversar. E a entidade então contou, falou: olha, você está falando com Benevides, um espírito que atua em elevados círculos planetários. Eu pertenci ao Segundo Império, servindo como escravo, tendo a oportunidade de trabalhar a minha humildade, aprendendo a bem servir sem nada esperar em troca. Eu aprendi muito e, graças a esta vida terrena, eu pude galgar altos postos na espiritualidade, sempre pela misericórdia divina. E aí me veio à mente, gente, a figura de um simpático preto velho, com um cachimbo na boca. Entrou assim na minha tela mental.
E ele então falou: minha querida, eu sou o que vocês chamam na Umbanda de um preto velho. Mas ele era muito fofo, gente, uma energia assim de carinho. Ai, muito bom, muito bom. E aí ele falou assim: vocês sabem que a forma não importa, e a maioria dos pretos velhos, índios e caboclos assim se apresentam por pura humildade. Eu trabalho junto à nossa querida irmã Princesa Isabel, em missão de resgate a muitos espíritos, e ela está muito feliz com o trabalho da equipe. E agora, vejam o que o nosso estimado irmão Benevides, nosso querido preto velho, vai nos contar. Ele nos contou sobre a história dele, olha que legal. Aí ele contou assim, ele falou: olha, eu, no meu caso, fui um rico e poderoso senhor romano que tratava muito mal aos meus escravizados. Foi então a minha vez de viver como escravo para aprender a ter empatia pela situação, pelos outros seres humanos. Mas, felizmente, eu aprendi a lição e hoje sigo servindo a luz com muita alegria. E aí foi começando a se despedir, né? E ele falou: olha, nós já vamos indo, pois nós estamos em grande empenho para zerar o grupo de filhos de Tomé. Então, filha, peça a teus ouvintes queridos que continuem orando, pedindo claridade de mente e de visão a todos eles para que consigam enxergar a luz e possam seguir para o abrigo das colônias conosco, junto com as entidades de luz. Porque aqueles que teimarem e que ficarem no umbral sofrerão todas as energias desencadeadas durante a operação de Miguel Arcanjo, o justo, e será muito desagradável para eles. A imensa maioria não suportará essas energias e cairá por terra completamente exânime, sem forças para mais nada. E mesmo depois de atendidos, passarão um longo tempo de muita fraqueza até que eles consigam se recuperar. A teimosia em permanecerem no umbral cobrará um preço bem elevado. Ainda bem que esse grupo já se encontra muito reduzido. E, de repente, assim, na minha tela mental, começaram a entrar imagens e quadros antigos que eu reconheci serem de Petrópolis. O que entrou na minha tela mental, assim, é como se eu estivesse numa calçada, na rua, vendo aqueles casarões do outro lado da rua, muito bonitos, né, do Império, e eu via passar, assim, charretes, cavalos, pessoas com aquelas roupas, né, do século XIX, e muito bonito, assim, até. E aí ele falou, eu fiquei ali contemplando, né, aquela clarividência que eu tive. E aí ele falou assim: minha filha, eu realmente vivi em Petrópolis e você está a captar algumas impressões da minha vida por lá. E aí foi se despedindo, falou: olha, minha filha, agora sim nós vamos indo e vamos voltar ao árduo trabalho de convencimento dessas almas reticentes em seguir a luz, né? E eu ainda joguei mais uma perguntinha no Benevides, né? Porque às vezes eles são tão legais, assim, a energia que eles emanam é tão boa, de tanto carinho, que às vezes eu não quero que eles vão embora. Não quero, aí eu fico
perguntando, tentando segurar eles mais um pouquinho, assim, sabe? E aí eu ainda joguei mais uma perguntinha nele. Perguntei como que estavam as almas do Oriente. Vocês lembram que de vez em quando eu pergunto, eles dizem que as almas do Oriente, elas têm mais dificuldade de serem convencidas, doutrinadas para a luz. E aí eu perguntei como é que estava a situação dessas almas, né? E aí ele confirmou a informação. Ele falou: o Oriente apresenta mais dificuldades, mas estamos todos muito empenhados em convencer essas almas a seguir a luz. E aí despediu, e olha que fofinho, ele falou: adeus, minha querida, um beijo do teu preto velho. Ai, que coisa, ele é muito fofo, muito, uma entidade assim, muito assim, ai, que delícia, assim, vontade de pegar e dar uma beijoca, assim. E tão queridos que eles são. E então ele pegou e foi embora. E aí, na sequência, quem veio? O nosso queridíssimo capitão. E aí o capitão veio, né? Claro, se apresentou, tudo. Ele é sempre muito querido, né? Muito alegre. E aí ele falou: então, você gostou da visita do Benevides? E olha, pense que foi ele, humilde pessoa, na sua última encarnação, como escravo aqui no Brasil, mas um gigante após a sua desencarnação, sendo guindado a alto posto na espiritualidade por merecimento. Enquanto isso, nós, e ele se incluiu nessa, né? Eu então imagino, né? Imagine só, nós que éramos privilegiados nas cortes imperiais, aqui estamos na peleja da elevação. Mas o importante é que todos estamos do lado da luz e avançando à medida das nossas capacidades. Muitas vezes, um mundo de expiação e provas nos proporciona ocasiões de grande alavancamento moral. E o Benevides soube muito bem aproveitar a preciosa chance que ele recebeu, e hoje ele vive rodeado de luz, amor e alegria. Então, gente, muito linda, né, a história dele, dessa entidade de luz maravilhosa que se apresentou como um preto velho, maravilhoso. E eu fiquei muito contente trazendo assim informações preciosas para nós e ainda nos dando mais uma lição, né, de vida, de como que ele superou todas aquelas dificuldades ali, vivendo num segundo império, numa época ainda de escravidão, uma coisa horrível, né? E que ele soube tirar proveito disso tudo e conseguiu uma grande alavancagem na progressão moral dele, né? E contou a história dele, que ele tinha sido um senhor romano muito rico, que maltratava muito os seus escravizados e que veio para aprender a ter empatia pelos seres humanos, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do episódio de hoje. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!